O que significa passar um camelo pelo fundo de uma agulha? Vamos descobrir o que essa frase bíblica tem para nos ensinar no dia de hoje. Para darmos início, vamos fazer a leitura bíblica. Está localizada aí no livro de Mateus, capítulo 19, versículos de número 23 e 24, que diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino de Deus. E vos digo novamente que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Certa vez, Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O significado dessa frase tem sido debatido muito ao longo do tempo e algumas interpretações diferentes surgiram. Vamos conhecer algumas dessas principais interpretações? Primeiro, o camelo que passa pelo fundo de uma agulha deve ser entendido como sendo uma corda, talvez de pescaria, que passa pelo funil de uma agulha. A ideia é que há muita dificuldade em fazer uma corda passar por uma agulha, visto só é possível se desfiá-la. Quem defende essa interpretação sugere que a palavra grega como camelo talvez tenha sido trocada por engano por copistas no lugar da palavra grega para corda ou cabo. Essa aqui é uma das primeiras interpretações. Vamos para a segunda. O camelo que passa pelo fundo de uma agulha deve ser entendido como um camelo que passa por uma pequena porta. Quem defende essa interpretação alega que a agulha é usada nessa passagem e se refere a uma pequena porta que havia no muro de Jerusalém e que para o camelo passar por ela seria necessário que ele tirasse todas as bagagens e ainda assim ele deveria se ajoelhar e ser empurrado. Terceira interpretação: o camelo que passa pelo fundo de uma agulha deve ser entendido como sendo literalmente um camelo e uma agulha, mas numa linguagem figurada e expresso algo impossível. Entenda que a Bíblia ela tem uma linguagem figurativa. A Bíblia ela tem muitas interpretações diferentes. É como as parábolas de Jesus que eu já trouxe aqui para vocês. Jesus sempre usava ali algo do cotidiano, do dia a dia, para falar do seu reino, para trazer para os discípulos sobre o seu reino. Ele trazia sempre a história, Ele trouxe a história do bom samaritano, ele trouxe a parábola das 10 virgens, ele trouxe a parábola do filho pródigo, ele trouxe outras parábolas que você já ouviu aqui, Inclusive, se você quiser ouvir essas parábolas mais uma vez, eu vou colocar no início dessa mensagem uma playlist que você vai ouvir todas as parábolas de Jesus, ele falando de forma figurativa para que os discípulos entendessem melhor. Então vamos lá. Qual o melhor significado de um camelo passar pelo fundo de uma agulha? As tentativas em fazer com que as duas primeiras interpretações acima corretas não tenham encontrado fundamentos convincentes, além de serem completamente objetivas no ponto de vista linguístico, sobre a hipótese do camelo ser, na verdade, uma corda. Não há qualquer evidência respeitável de que tenha havido uma troca de palavras nesse texto. Quanto à possibilidade da agulha, pode ser que a referência de uma pequena porta em Jerusalém também não há indícios de que um dia realmente tenha existido ali uma pequena porta apelidada como a expressão devido do seu tamanho. Além disso, porque alguém, porventura,
contrariando a lógica de se passar pelas portas principais, irá insistir em empurrar seu camelo descarregado pela porta? Pela esta pequena porta? Essas duas explicações simplesmente parecem se esforçar na tentativa de tornar possível o que Jesus estava declarando ser impossível. Portanto, a melhor interpretação de Jesus sobre o camelo, mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, ele estava fazendo aí uma comparação intencional, um camelo e uma agulha. O camelo, ele é o maior, o maior animal que havia na Palestina. Você sabe disso. Então, sempre que Jesus falava, ele sempre explicava depois. Então, aqui ele vai explicar através da sua palavra. E o fundo de uma agulha, a menor das passagens. Então, utilizando uma hipérbole. E o que é uma hipérbole? Só para você entender rapidinho. Uma hipérbole é o transporte para cima, excesso ou auserge é a figura de linguagem. É uma hipérbole que consiste na ênfase resultante e exagero deliberado, quer no sentido negativo, quer no sentido positivo. Ou trata-se de uma figura empregada nos textos literários, na linguagem corrente para expressar algo de maneira exagerada ou intensificada. O Fiorin define como um tropo e que há um aumento da intensidade semântica ao dizer de maneira mais forte alguma coisa, chamar atenção para aquilo que seja exposto. Em termos simplificados, a hipérbole consiste na expressão evidentemente exagerada a uma ideia de acordo, com o Quintiliano. A hipérbole é um exagero elegante da verdade. Podemos efetuar por um aumento ou uma diminuição. Jesus utilizou essa expressão para compor esse ensinamento. Vale saber que por muitas vezes Jesus usou esse tipo de linguagem figurada, o que eu falei para vocês. Está aqui alguns versículos para você ler. Mateus 5, versículo 13, Mateus 7, versículo 3 e 6, Mateus 12, versículo 43 e 45, Mateus 18, 8 e 9, Mateus 21, 20 e o 23 e 24. Também é importante saber que no Talmud, ele fala que é mais fácil um elefante passar pelo fundo de uma agulha. Vem a pergunta, por que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Primeiramente, deve-se entender que nesse contexto, entrar no reino de Deus significa obter a vida eterna, ou seja, ser salvo. Na expressão utilizada por Jesus, ele literalmente estava dizendo que com dificuldade um rico entrará no reino de Deus. Na verdade, com tanta dificuldade que será mesmo impossível, assim como é impossível que um camelo passe pelo fundo de uma agulha. Preste atenção, Jesus aqui não está fazendo acepção de pessoas. Ele está explicando por que é mais fácil, um camelo passar pelo fundo de uma agulha e um rico entrar no reino do céu. Você vai entender já. Também é preciso deixar claro que Jesus não estava dizendo que um rico jamais poderá ser salvo. Você entendeu? Ou seja, ele não estava reprovando a posse de riqueza, mas sim ser possuído por ela. Você sabe que tem pessoas, abrindo aqui um parênteses para você entender, que tem pessoas que eles são riquíssimos, mas eles não são possuídos pela sua riqueza. Eles não se deixam levar pelo que têm. Eles não se deixam ser manipulados. Eles não se deixam ser dominados porque eles são ricos e têm muito dinheiro. Não, eles não deixam entrar no coração.
eles são riquíssimos, mas são pessoas humildes de coração. E também temos aquelas pessoas, tá? Que não tem riqueza nenhuma, mas que se sente, como diz o ditado popular, o rei da cocada preta, né? E parece que tem um rei na barriga, se acha melhor do que os outros. E também temos aqueles ricos que se acham, aqueles que também acham que a sua riqueza, o seu dinheiro, o seu status, acham que isso vai trazer para eles uma felicidade eterna. Eles acham que o dinheiro pode comprar tudo, até mesmo a salvação. Só que negativo, não podemos comprar salvação. O único que pode salvar nossas almas do fogo eterno é somente Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz do Calvário. Então, aqui, para você entender o que Jesus quis falar aqui com essa frase, é mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. É que muitas das vezes as pessoas acham que a riqueza vai lhe trazer, como eu disse, a salvação ou a felicidade. E elas ficam agarradas naquilo. Não, eu não vou largar esse dinheiro, eu não vou largar essa vida por amor de Jesus, eu não vou largar nada disso. Eu morro bem aqui, mas não deixo nada pra ninguém, vou ficar com tudo, entendeu? É aquele tipo de gente que, se ele morrer, tem gente que até é capaz de jogar todo o que ele tem, o dinheiro, tudo dentro do caixão, e ele descer lá pra sepultura, um caixão com tudo, mas aí não vai usar pra nada, vai ser destruído lá embaixo na terra. Então não adianta nós queremos enganar Deus, ficar nos apegando com o dinheiro. Se eu não tiver o dinheiro, eu morro. Mas se eu não tiver o dinheiro, mas eu não vou viver. Não é assim, não. Do jeito que você tá aqui na terra até hoje vivo, ou rico ou pobre, o Senhor Deus, ele lá do céu, mesmo os ímpios e os justos, ele nunca vai deixar faltar. Mas tem pessoas que são apegadas ao dinheiro, capazes de tudo. Por isso que essa frase aqui de Jesus veio falando que era mais fácil, né? Um camelo passar, né, pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então Jesus não estava aí reprovando a riqueza, mas ser possuído por ela. Isso está muito claro que no contexto em que essa passagem aparece, onde Jesus conversa com um jovem rico que foi incapaz de abnegar os seus bens para segui-lo. Jesus chegou para ele e perguntou para ele, falando assim: jovem, você diz que cumpre todos os mandamentos, você fala que faz tudo certinho, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Esse é o jovem rico. Você seria capaz de doar tudo que você tem aos pobres para me seguir? Jesus perguntou para ele. E ele simplesmente ficou triste, baixou a cabeça, ficou triste, viu? Você é aquelas pessoas que o semblante dele, ele se entristece com alguma coisa assim, que vai assim tocar no que ele mais ama. E aqui está falando do dinheiro desse jovem, que tinha muito dinheiro. E Jesus falou para ele: você seria capaz de deixar tudo isso, entregar para os pobres e me servir? E me seguir, deixar os seus bens? E ele baixou a cabeça e saiu triste, cabisbaixo, disse que não ia de jeito nenhum. No coração dele ele dizia, né? Jesus conhece os corações. Então ele saiu triste, virou para lá e voltou para a casa dele, né? Estou conjecturando. Voltou para a sua riqueza, para o seu dinheiro. E Jesus chamou os discípulos e falou assim para eles: vem aqui, meus discípulos, chegue mais. Olha só, vocês estão vendo esse jovem aqui, ó. Ele faz todos os mandamentos que ele disse, mas eu convidei ele para que ele entregasse os seus bens a todos os pobres, porque ele era riquíssimo, né? A palavra de Deus que ele era rico. E ele não quis, né? Ele ficou triste. Então, por isso que Jesus falou aquela frase, que era mais fácil, né, um camelo passar pelo fundo de uma agulha
do que um rico entrar no reino dos céus. O problema daquele jovem não era ser rico, mas a sua devoção à sua riqueza. O que lhe impedia de seguir Jesus era o seu dinheiro, era o seu amor ao dinheiro. Era o amor ao que ele tinha. Ele não amava Jesus o suficientemente para fazer o que Jesus pediu, né? Não, ele não deixou o Senhor entrar como ele tinha que entrar no coração dele. Ele deixou o coração dele ser reinado pela devoção à riqueza e ao seu dinheiro. E saiu triste. Pois não se pode servir a Deus e a Mamão. Não se pode servir a dois senhores. Inclusive, eu vou colocar na descrição desse vídeo logo abaixo 2 mensagens aqui, ó. O que é o dinheiro segundo a Bíblia e também sobre servir a dois senhores. Eu quero te convidar para você ouvir essas 2 mensagens aí, para você entender que Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores e que o dinheiro é a raiz de todo mal, se você amá-lo mais do que o próprio Deus, mais do que Jesus. Ou se edifique. Então, quando o jovem se retirou, Jesus exortou os seus discípulos acerca do perigo das riquezas. E então ele disse a frase: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Foi por isso que essa frase surgiu, vinda de Jesus, por causa desse jovem rico, por causa dessa história. Essa história traz para nós uma reflexão importante. Não coloque o seu coração, a sua devoção, o seu amor no dinheiro, né? Mas coloque em Jesus, em Deus, porque Deus que dá tudo, né? Então não vai faltar nada. Mas primeiro o amor de Deus, primeiro Jesus. Depois as outras coisas serão acrescentadas. Porque se você estiver amando mais o dinheiro, você for devota à riqueza, devota ao seu dinheiro, pois eu digo para você que você não vai fazer parte do reino do céu. Jesus não divide o amor dele com ninguém. No sentido assim, por exemplo, se tiver a riqueza aqui, Jesus aqui, e ele perguntar para você, você ama mais a mim do que a riqueza, e você escolher a riqueza, então você não ama Jesus. Então cuidado. Não se serve a dois senhores, não se serve ao dinheiro e se serve a Deus também. Sirva somente a Deus. Então, nós vemos essa frase aqui. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se você estar amando mais o dinheiro do que Jesus, cuidado. Você vai cair em algum momento. Você vai em algum momento passar por alguma coisa para que você caia na real, porque você ainda não caiu na real. Você ainda não caiu na real. Quando a ficha cair para você que o dinheiro não vai te trazer felicidade, salvação, vida eterna, aí eu acho que talvez, não sei, né? Seja tarde demais ou não seja, que bom que não seja tarde para você, mas acorde enquanto você pode acordar, despertar, para que você não venha ser enganado pelas riquezas. Não é ser rico que te faz mal, mas é a tua devoção, é o teu amor, é o teu desespero por dinheiro, é isso que vai te matar. Eu digo de matar por quê? Porque mata mesmo. Muitas pessoas morrem por a ganância de ter alguma coisa e no final acaba morrendo e não tem nada. Vai para debaixo do chão e não leva nada. Então cuidado, ame mais Jesus do que o dinheiro. Então, na sociedade judaica da época, as riquezas eram identificadas como um sinal da aprovação divina. Quando os seus discípulos perceberam que aquele jovem, com todo o seu dinheiro, havia sido reprovado profundamente, chocados, eles perguntaram: então, quem pode ser salvo? Mateus 19, versículo 25. Focado na pessoa do rico, o que Jesus estava dizendo é que uma pessoa, por mais rica e poderosa que ele seja, nunca conseguirá, por seu próprio poder, pela sua própria força do braço, pelos seus recursos ou méritos, entrar no reino de Deus. O reino de Deus não é comprado com dinheiro. Senhores e senhoras, o reino do céu não é comprado com dinheiro.
não é pelo esse mérito que você será salvo. Não obstante, diante da pergunta dos discípulos, a resposta de Jesus não se limitou apenas aos ricos, mas se estendeu a todos os homens, todos nós. Para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, versículo 26. Com isso, Jesus estava dizendo de forma bem clara e objetiva e direta que a salvação não é uma realização humana. Isto é, do princípio ao fim, ela é uma obra de Deus. Literalmente, seria mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que qualquer homem, seja ele rico ou pobre, senhor ou escravo, forte ou fraco, bom ou mau, conseguir ser salvo por si mesmo. Olha, você não vai conseguir ter aí êxito em entrar no reino de Deus se você não amar Jesus mais do que qualquer coisa que você tenha. Você deve amar ao Senhor acima de qualquer bem material, acima de qualquer coisa. Tudo que você colocar acima de Jesus, você está idolatrando, você está colocando na frente de Jesus, e isso não é do agrado dele. Então, grandes e pequenos, pobres, ricos, fracos e fortes, maus ou bons, não podem ser salvos por si mesmos. Leiam Efésios 2, versículo de 1 ao 11. Faça essa leitura aí e seja edificado. Você descobriu hoje que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É a questão ao amor que ele ou ela tem por aquilo que não seja o Senhor Jesus. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer. A partir de hoje, você não está mais inocente de nada. Você descobriu tudo o que Jesus quis falar com você através da sua palavra e dessa frase bíblica. Você não é mais inocente, não. A partir de agora, depois dessa mensagem de hoje, diante de Deus, você não é mais inocente. Porque Ele já falou através da sua palavra hoje, através dessa mensagem, que não podemos amar mais qualquer coisa além dele. Não podemos colocar as coisas, pessoas na frente dele. É somente ele, só Jesus. É o único. Essa mensagem esclareceu tudo o que você precisava no dia de hoje. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.